O dominical. Com você é mais legal. Vem. Graça e paz, queridos. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de libertação. E eu te convido aí a acompanhar, você que tem a apostila, na aula 8. Aula 8, na página 38. E a pergunta que eu te faço, que é justamente a pergunta, o título da aula de hoje. Crianças também precisam de libertação? O que você acha? Você acha que a criança tão ingênua, nasce ali, bebezinho, depois de alguns anos, você entende que a criança precisa de libertação? Ou só os adultos? E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Eu te convido inicialmente a estar orando comigo e que o Senhor venha abençoar mais uma vez essa aula, te dê entendimento e abençoar o nosso dia. Senhor Deus, nós te clamamos, Pai querido, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor, Pai querido, venha ministrar os nossos corações. Aquilo que o Senhor queira falar de verdade, Senhor Deus. Que, Pai querido, nós venhamos, Pai querido, a sair daqui com mentes abertas e tão somente cativa a Ti. Que Tu venhas a repreender, Pai querido, tudo que não provenha de Ti nesse momento das nossas vidas. É o que eu te peço na manhã desse dia, em nome de Jesus. E aí, querido, o que você acha? Criança precisa ou não de libertação? Eu te convido a estar lendo aqui comigo o texto que está lá em Marcos capítulo 9, dos versículos 14 até o versículo 21. Marcos 9, do 14 ao 21. Essa palavra, eu não vou ler o texto todo, mas é uma palavra onde Jesus cura um jovem endemoniado. É interessante que no meio da multidão chega um homem e clama ao Senhor, clama a Jesus, falando que está sobre o filho dele um espírito que emudece aquela criança, que o deixa mudo. E que esse espírito, ele faz com que a criança espumasse, rangesse os dentes, e essa preocupação de um pai. Então ele diz que já havia pedido aos discípulos que orassem, que havia rogado aos discípulos que expulsassem esse demônio do filho, mas que eles não foram capazes de fazer isso. Então, o mais interessante aqui, que tem a ver com a nossa história, é que no versículo 21, Jesus pergunta para esse pai. A pergunta que ele faz é: há quanto tempo isso vem sucedendo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há quanto tempo esse espírito se apossa desse jovem? E aí o pai responde: desde a infância. Ou seja, crianças podem ser passíveis de atuações demoníacas na sua vida. Podem sim. Eu já vi há mais ou menos uns 2 anos atrás, um lugar aqui bem próximo, uma criança, numa família, que a criança estava literalmente endemoniada e vira e mexe ela se manifestava, tá? Então é possível. Essa criança, ela via deprimida, ela tinha na verdade um espírito que foi identificado com o espírito de rejeição. E ela vivia realmente com depressão, ela tentava se cortar, se machucar, via se molestando. A criança, ela tinha muitas situações complexas e vira e mexe ela realmente se manifestava. Então, desde a infância, esse espírito, ele já se apossava dessa criança. O próprio pai identificou isso. Ou seja, criança também pode precisar de libertação. Fato é que esse processo de libertação com criança é um processo muito mais delicado. A criança precisa se sentir amada, precisa se sentir acolhida, a ponto de entender que nesse processo, inclusive nas palavras ditas, existe a necessidade de que ela venha compreender que não é nada em relação a ela, mas justamente alguma coisa mal que possa estar importunando. E geralmente a criança identifica que está sendo importunada, a criança já apresenta algum caso de medo. Geralmente a criança já é uma criança que vive amedrontada.
E como que esses espíritos eles entram numa vida de uma criança, né? Isso pode ser na vida até mesmo intrauterina. Um espírito de rejeição, uma tentativa de aborto, né? Palavras ditas em alguns momentos, onde uma gravidez que não é esperada. Isso pode acontecer, sim, espírito de rejeição. E o espírito de rejeição é interessante que ele abre portas para outros espíritos, né? Ele é um espírito residente e quando ele inicia ali, nessa fase intrauterina especial, ele abre grandes brechas e portas para que outros espíritos entrem e manifestem na vida de uma criança, tanto diretamente quanto indiretamente. Então, é interessante, querido, que muitas das vezes a gente não nota. Eu já ouvi um caso, realmente, onde o espírito ele entrou através de realmente de vídeos que estavam sendo vistos em casa. Isso acontece sim, a gente tem vários testemunhos de crianças, muitas das vezes desenhos, né, videogame, jogos, filmes, novelas, brinquedos. Então isso é possível? É sim. Então a gente realmente tem que tomar um cuidado todo especial. E acontecendo no processo de libertação, a criança tem que passar por todo um cuidado, se sentir muito amada, acolhida, inclusive para sentir segurança para que ela venha falar aquilo que ela pensa. Uma outra questão que ela pensa e que ela está vivendo. Uma outra questão é o medo. Não necessariamente uma criança que tenha muito medo, ela esteja sob atuação, sob a influência de algum demônio. Mas é um grande indício. É um grande indício. É claro que muitas das vezes a gente tem visto aí pais que têm o hábito de falar: ah, meu filho, cuidado que tem um bicho papão aí. E aí isso já pode criar muitos problemas emocionais na vida de uma criança. A gente já aprendeu que problemas emocionais, eles podem ser uma grande porta de entrada para problemas espirituais. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de, filho, toma cuidado aí, olha o escuro. Aí, olha, tem bicho no escuro. Gente, não existe bicho no escuro. A criança precisa entender que existe o dia e que existe a noite, né? E que a noite não tem nada a ver com bicho, a noite não tem nada a ver com lobisomem, com bicho papão, né? Então a criança, essa história de não entra aí não, eu não quero que a criança entre naquele momento, naquele lugar, eu não quero que a criança saia daquele cômodo, e eu começo a falar, não entra aí não, ó, tem bicho aí, não bota a mão aí, tem bicho aí. Isso realmente é um problema, porque pode causar problemas emocionais na criança, na vida de uma criança, né? A criança tem que saber que o que é certo e o que é errado. Ela não pode entrar ali porque não pode entrar. Não é porque tem bicho, né? Porque isso é uma mentira. Então a gente realmente tem que tomar todo esse cuidado. E isso pode ser um indício, uma porta para que os demônios comecem a afligir as nossas crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse cuidado aí também tem que ter com a conservação. E aí, criança também precisa, porque a gente estudou que nós precisamos fazer a manutenção da nossa libertação, né? A gente estudou sobre isso. Como fazer para manter essa libertação? A gente viu lá a presença dos dons, né? Do fruto do Espírito, como imagem e semelhança. A gente já teve esse estudo. E aí a criança também, ela precisa fazer a manutenção, ter a manutenção da sua vida espiritual? Certamente. É claro que a criança, o processo de libertação, depois de findo, essa manutenção ela é de responsabilidade dos pais. Né? A gente precisa cuidar, zelar e ser verdadeiros intercessores dos nossos filhos, das nossas crianças de um modo geral. Porque a criança ela também precisa muito de cobertura espiritual. E quem não mais nós, como pais, para estarmos cobrindo os nossos pequeninos, né, de oração, jejum, né, clamor, para que elas realmente fiquem livres desses opressores, desses invasores, da atuação desses invasores. Então eu te convido a estar lendo comigo aqui, e agora eu vou ler o texto, literalmente, que
está lá em Provérbios, no capítulo 22, somente o versículo 15. Olha que interessante. A insensatez ou a estultícia, é a mesma coisa, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção o afastará dele. Né? Então a criança ela já nasce como nós já nascemos propícias a pecado. Criança peca? Essa é a pergunta que eu te faço também. Não tá aqui na apostila. E aí, criança peca? Querido, a criança, ela pode não ter a consciência do que ela faz. Mas a criança, já viu criança xingar? Já viu criança bater? E aí? Palavrão é pecado ou não é? Criança brigar, você deve ter visto. Criança fazer maldade com a outra. Tem criança que você vê assim desde pequenininho, parece que a criança adora fazer uma maldade. Você já deve ter visto. Então, criança peca. A criança não tem a consciência. Ela é totalmente inconsciente. Ela é inocente. Mas a criança, ela peca. Então, a vara, né? E aí onde entra a palavra que a gente leu, né? Nós, como pais, né? Precisamos ter a vara da correção para afastar da criança toda essa estultícia. Então, aí depende de nós. Manter, disciplinar, né? Preservar por essa libertação, conservar essa libertação. A gente já falou que esse estudo aí, ele está baseado em alguns livros, né? Essa apostila foi feita baseada em alguns livros. E um deles é aquele Porcos na Sala. Interessante que nesse livro, vale a pena contar essa experiência. Um dos autores, na verdade a autora, que é a esposa desse pastor, ela ilustra um caso de libertação de um menor, tá? E bem interessante, porque ela conta a história de uma menina de 6 anos. E a menina, ela aparentemente, né, o que a gente diz que possa ser uma criança hiperativa, e o pai identificava que os pais eram ausentes. E a criança, ela havia sido bem rejeitada na gestação, e desde o ventre da mãe. E a criança, ela começa a apresentar um estado muito nervoso desde nova. A criança é uma criança super inquieta. Ela não para um minuto. Gisele, toda criança que é inquieta, ela tem algum espírito, pode estar... Não tem nada a ver, mas pode ser que sim. E é o caso dessa menina. Tá? Esse caso é muito interessante, onde o pai procura para fazer um processo de libertação, e a criança ela é uma criança inquieta. E já desde o início do processo de libertação, eles identificam que a criança não para. Até para ouvir a criança fica difícil. E aí, com todo o carinho, que isso é indispensável, a gente já falou sobre isso também, o amor é indispensável no processo de libertação. Se você identifica que esse é um chamado para a sua vida, é indispensável que você tenha o amor, tá? Porque você precisa realmente se colocar numa situação de empatia, de olhar para aquela pessoa, de olhar para aquela criança como se fosse você, né? E é uma situação muito triste, uma situação dolorosa, uma situação que causa muita aflição na vida de uma pessoa. Ela precisa se sentir realmente cuidada, amada, ela precisa se sentir segura nesse processo. Então, essa criança passa por isso. Então, após ganhar a confiança nesse processo de libertação dessa criança, eles fizeram essa pergunta para a menor, né? Você sabe que espíritos maus existem? E a criança falou, sim, eu tenho muito medo. Eu tenho medo porque toda hora que eu levanto, eu olho para ver se a porta está fechada. Eu tenho que acender todas as luzes. E se a criança levantar 10 vezes, ela olha 10 vezes se a porta está fechada. Ela reconheceu isso e ela contava isso, né? Então, ela tinha muito medo. Ela tinha uma criança que apresentava muito medo. Medo de tudo. E aí, o Senhor orientou nesse processo de libertação que fosse falado com muita calma, muito amor, muita tranquilidade. E a gente também já deve ter visto, salvo em alguma aula, eu não sei, talvez alguém já tenha falado, talvez não seja na minha aula, mas que num processo de libertação, não é o tom de voz que determina a autoridade. A autoridade é em nome de Jesus.
E é Ele que nos dá autoridade. Então não é no nome, não é na altura da voz que isso tem alguma influência, de forma alguma, tá? Então, alguns falam de uma forma mais branda, outros de uma forma bem suave, outros de uma forma mais um pouco mais enérgica, né? E isso vai muito do temperamento da pessoa. Eu, por exemplo, me imagino falando, sai em nome de Jesus. Eu não me imagino, porque eu sou uma pessoa mais agitada. Mas talvez você encontre alguém que vai falar, sai em nome de Jesus. E o Espírito vai sair da mesma forma, porque realmente não é o tom de voz. É claro que nesse caso uma criança não pode ser assustada e eu não posso começar, sai em nome de Jesus e gritar no ouvido da criança. Então é a busca da sabedoria, do discernimento de espírito. Esse é um fator indispensável, a gente sempre fala, em qualquer processo de libertação. E essa é uma busca constante, porque o Senhor vai dando ali a cada um, e nesse processo é interessante que a experiência, ela vale mais que qualquer coisa. E é o Senhor que realmente ministra no coração e vai dando ali todas as coordenadas. Estar sensível à voz do Senhor é um fator também indispensável. Então essa criança, nesse processo de libertação, ele foi falando e ali existia uma legião. Interessante, a criança no início fala assim, eu não gosto do que você está fazendo comigo. Eu não gosto, eu estou com raiva. E aí foi identificado um espírito de raiva. E aí aquele espírito foi expulso. Posteriormente, é interessante que a criança começa a falar assim, você não gosta de mim. Olha o que você está fazendo comigo. Você não gosta de mim. E aí a gente começa a identificar um espírito de rejeição. Nas palavras ditas, você identifica espíritos que atuam naquela vida. E ela começa a falar, você não gosta, ninguém gosta de mim, né? E aí isso faz com que, num processo de libertação, né, aquele que está fazendo a libertação, o libertador, ele começa a se sentir culpado, ai meu Deus, constrangido até mesmo de sentir maltratando aquela criança. E isso é uma estratégia do próprio demônio. Então o amor nesse momento, o discernimento, ele é indispensável. Então, nesse momento ele começa a falar, né? E a criança começa a falar, não. Daqui a pouco a criança muda e começa a falar, tenho ódio de você, né? Para com isso, eu tenho muita raiva de você. E aí, espírito do ódio. E aí foi identificando vários espíritos, espírito de amargura, espírito de rejeição, espírito de rebelião, né? E ali, um a um, foi sendo manifesto, a criança foi sendo liberta aos poucos. Esse processo foi um processo que demorou um pouco, né? Espírito de loucura foi identificado naquela criança, né? A criança começa a gritar, começa a rasgar a roupa. Então, mas definitivamente, em nome de Jesus, né? A criança fica livre, né? É a experiência dos autores desse livro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o demônio ele começa a utilizar da boca da criança, através da boca da criança, palavras pra gente começar a se sentir culpado, né? Para com isso, você não gosta de mim, você tá me machucando, você tá fazendo isso, a criança chora, né? Então, o amor, o discernimento do espírito, a empatia, ela precisa estar presente em todo o processo de libertação, claro, mas em especial um cuidado maior com a criança, com a mente da criança, né? Existe realmente uma preparação para a criança se sinta segura para isso, uma transparência, tá? E certamente o Espírito Santo, ele como condutor, esse processo vai acontecer e a criança vai ficar livre. Então que nós possamos identificar aí na vida de pequenos, na vida dos nossos filhos, na vida de crianças, talvez possíveis manifestações. Muitas das vezes não é rebeldia mesmo da fase da criança. A gente sabe que existem fases difíceis, mas que a gente possa estar atentos, que a criança sim também é passível de processo de libertação. Nós viemos a tomar cuidado, a zelar por nossas crianças, certo que o Senhor é conosco, né? E que Ele, na autoridade dele, esses espíritos são não expulsos, mas nós também viemos a nos precaver com essa manutenção, com esse cuidado, com esse zelo e com essa cobertura espiritual que nós precisamos manter, que nós precisamos dar constantemente às nossas crianças, tá, querido?
Que você fique na paz, que você tenha um dia abençoado. Eu te convido a estar comigo aqui orando, para a gente estar terminando a nossa aula. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, somos gratos a Ti por mais essa aula que o Senhor falaste conosco, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, o Senhor nos ensina, admoesta. O Senhor é um Deus, Pai querido, que cura, salva e liberta e tem todo um carinho com as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria para entender, Pai querido, processos de libertação, para entender, Pai querido, quando esses espíritos, Pai querido, têm atuado, têm tentado, Pai querido, influenciar, invadir as nossas casas, e o quanto a gente tem visto, Pai querido, que é difícil, Pai querido, mas em nome de Jesus eu declaro as nossas crianças livres e cobertas pelo Teu sangue, livre, Pai, de todo mal, de todo intento, mas que também venhamos a estar vigilantes, Pai querido, em todo o tempo com os nossos pequeninos. Continua nos guardando, nos livrando, e se porventura algum ouvinte aí, Pai querido, esteja, Pai querido, entendendo ou identificado, Pai querido, alguma criança necessitando, que o Senhor venha, Pai querido, ajudar, que o Senhor, Pai querido, venha, Pai querido, a ministrar fortemente no coração dessas pessoas, para que venham a ter sabedoria, Pai querido, pedir sim, pedir ajuda. Então, em nome de Jesus, eu já declaro desde já as nossas crianças, essas crianças, Pai, livres pelo poder do Teu sangue, em nome de Jesus. Tenha aí um dia abençoado. A paz.